Sim, um vídeo falando sobre meus interesses. Por que não, né? Eu acho que meu interesse pela arte é meio óbvio, né? Porque eu tenho literalmente um canal de arte, mas eu acho que você não deve saber sobre minhas inspirações e os artistas que eu gosto. Bem, sobre os artistas que eu gosto muito do Amaru, Melo, Ekira, Izylo, Skynix. E por sinal, esse último aí é literalmente o motivo do meu canal existir. Tanto isso que até mesmo em muitos vídeos meus eu menciono o Skynix. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu menciono o Skynix, porque eu gosto do conteúdo dele. Bem, agora sobre o motivo de eu gostar muito de desenhar, começa lá em 2019, 2020, por aí. E nessa época eu conheci dois canaizinhos que me incentivaram muito a ser artista. O primeiro deles sendo o canal da VG, que, nossa, quando eu vi as animações dela pela primeira vez, meus olhos brilharam. E não foi pouco não. E o outro foi o canal do Rocket. Eu gosto muito dos vídeos desse cara. Por conta do conteúdo desses dois e principalmente da VG, eu comecei a me interessar muito por arte, comecei a fazer meus primeiros OCs e, em geral, querer ser artista mesmo. Bem, sobre meu interesse musical, eu gosto de vários artistas, várias músicas, principalmente de Limon Demon e Yeruk. Eu não sei como se pronuncia, só sei que é a pessoinha que fez o Happy Alley. Bem, mas eu nunca fui fã realmente de algum artista musical, tipo, ao ponto de ir atrás de tudo dele, ver todas as músicas, ver todo o significado das músicas. Eu só ouvia a música mesmo só pra desenhar. Mas, tudo tem uma exceção. E comigo foi com Ion Cargo. Eu já conhecia o Ion Cargo há um certo tempo, mas quando eu realmente parei pra ouvir as músicas dele, rapaz, eu encontrei ouro. Sem zoeira, ele virou meu artista favorito mesmo. Tanto que tá vendo o colazinho da minha Sona, então, é uma referência ao Ion Cargo. Inclusive eu me lembro que no Macau com o Sam e com a Sabi, eu passei mais de 40 minutos só falando sobre Ion Cargo. Sobre as curiosidades, sobre o significado das músicas, coisa e tal. Mas só que a Sabina não tava entendendo nada e o Sam tava nem prestando atenção. É complicado. Ah, e por sinal, essas daqui são as minhas músicas favoritas de cada artista que eu mencionei aqui. Bem, agora falando um pouco de jogos, eu gosto muito de Undertale, Deltarune e inclusive, por favor, Tobias Raposa, lance o capítulo 5 logo, por favor. Aliás, o Tenno é meu personagem favorito de Deltarune, junto com Jason e Chris. Também tem o Mine, que eu só jogo só quando meus amigos me chamam mesmo. Tem o Creatures of Sonar, que eu não ando jogando muito. Eu provavelmente só vou voltar a jogar quando o jogo receber um tufo de atualização para renovar a gameplay do jogo, porque a gameplay não tá muito interessante não. Na minha opinião, pelo menos. Ou quando o evento LSS acontecer. Também tem um tufo de jogo que eu gostaria de jogar, mas até agora não tive oportunidade. Tipo Utakill, Handword, One Shot, dentre muitos outros. Muitos mesmo. Sobre os jogos que me dão nostalgia. São vários também, tipo PvZ1, Super Cat Tales, Animal Jam e muitos outros, como eu disse anteriormente. Mas tem um jogo que é muito especial pra mim, por vários motivos. E esse jogo é o Reggaetevator. Sim, um jogo do Roblox. Ok, mas agora vou explicar os motivos. Um dos meus melhores amigos, que no caso é o Yuni, eu conheci ele na época que eu era ativo na comunidade Reggaetevator. E também a Soda, que é outra amiga muito especial pra mim, eu conheci ela dentro do Reggaetevator. Então se Reggaetevator não existisse, eu provavelmente nunca teria conhecido a Soda. Ainda bem que Reggaetevator existe. Também na época eu era realmente ativo na fandom de Reggaetevator, que no caso era no finalzinho de 2024. Eu comecei a fazer arte digital nessa época. Tanto que minhas primeiras artes no digital são tudo fanart de Reggaetevator praticamente. Aí também um detalhe que não é tão importante assim, mas mesmo assim eu vou mencionar. Na mesma época que eu entrei na comunidade Reggaetevator, foi a mesma época que eu entrei na comunidade Furry. Tem muitos projetos meus que eu tenho interesse em trabalhar neles um dia, mas o principal mesmo é fazer uma comic para esses dois carinhas aqui. A história gira em torno do Lonzer sendo de uma raça que tem um certo poder sobre espíritos e ele ia estar sendo perseguido ou pelo governo, que teria um certo medo dele se tornar uma futura ameaça, ou ele estaria sendo perseguido por uma empresa científica clandestina. No caso, essa empresa estaria tentando capturar o Lonzer para misturar o DNA dele com o DNA de uma outra raça que também tem um certo poder sobre espíritos para... Você sabe, para que é uma nova super, ultra, mega raça muito poderosa.
Eu honestamente acho a segunda opção mais interessante e detalhe. O líder dessa empresa seria dessa outra raça com poderes espirituais. O Lonzer teria o poder de libertar os espíritos e o líder dessa empresa, que eu ainda não fiz um design para ele, teria o poder de aprisionar os espíritos. Contraste interessante, né? E o Les seria meio que mentor do Lonzer e um pai que ele nunca teve e sim, o coitado é órfão. Bem, sobre o mundo dessa história, ia ser bem parecido com Undertale e Deltarune. Tipo, um tufo de raça, de monstros e bicho estranho e... Só que não ia ter humanos. Só criaturas estranhas mesmo. Em resumo, ia ser um mundo de fantasia. Se um dia eu for escrever essa história, coisa que eu quero muito fazer, ela ia ser uma comic, em resumo. Só que o lance é que falta tempo e experiência. Antes de eu escrever ela, eu provavelmente vou escrever outras coisas, né? Fazer outras histórias, coisa e tal, pra ganhar mais experiência. E é isso. Agora falando sobre interesses mais gerais que não tinham como se encaixar em nenhum tema, então tá aí, né? Primeiramente, vou falar um pouco sobre meu interesse por zoologia. Eu amo estudar sobre animais, gosto muito de estudar animais. É uma das poucas coisas que eu gosto de estudar no colégio. Eu gosto de estudar sobre qualquer tipo de animal. Animal que anda, animal que voa, animal que nada, animal que faz nada, animal que nada e faz nada, animal que já desapareceu, animal que já desaparece. Eu gosto de estudar sobre animais, em resumo. Outra coisa que eu tenho interesse também é mídias de terror. Qualquer coisa que tenha terror no final, eu vou querer. Série, jogo, canal... E meu gosto por coisas de terror começou por FNAF. Eu também gosto de animações indies, principalmente Lackadaisy. Tô até agora esperando sair coisa nova de lá, porque eu já consumi todos os teasers e... até agora eu tô esperando os episódios sair, mas nunca sai. Aliás, uma coisa que eu me interessei recentemente foi a série de livros de Gatos Guerreiros. Eu ainda tô lendo o primeiro livro, mas eu já tô gostando muito dele. Tanto isso que quando eu terminar de ler o primeiro livro, eu vou ir atrás da mídia física do segundo livro. É que no caso eu tô lendo um e-book do primeiro livro e eu gostaria muito de ter o livro físico para eu poder ler no colégio. É que tipo, no colégio onde eu estudo tem muito horário vago. E ia ser bom usar esses horários vagos para ler os livros. Mas bem, gente, esse foi o vídeo. Lógico que tem mais coisa, só que se eu fosse tentar incluir tudo, ia dar mais de 1 hora, provavelmente. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, gente.